Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros aqui do Mestre Coruja Esportes. Eu vou fazer a previsão agora para o jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025. Então, pessoal, primeiro já vou parabenizar tá, os dois finalistas, aos corintianos, aos vascaínos. Parabéns, gente, por essa classificação que foi suada. Eu imagino os apertos que vocês passaram, né? As previsões, felizmente, elas se confirmaram e eu fiquei bem feliz. Eu também vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, tá? Dá o seu joinha nesse vídeo também, comenta já, né, qual placar você acha que vai ser. Eu vou discorrer aqui as cartas, como o Corinthians é o mandante, então primeiramente as cartas dele e do Vasco depois, tá? O jogo vai acontecer nessa quarta-feira aí, as informações da legenda, elas foram pegas no site da CBF. E depois desse jogo, da quarta-feira, aí sim eu faço a previsão na quinta ou na sexta-feira para o jogo de volta da final, tá bom? Pessoal, lembrando que eu não tenho torcida, tá? Minha torcida é para previsão se confirmar. Então, vocês viram que as duas previsões anteriores eu dei que seria Corinthians e Vasco. Agora, um dos dois vai ter uma vantagem ou desvantagem, né? Então, assim, é aquilo. Quem se dedicar mais e quem fizer mais gols, que é a coisa lógica, sai na frente, tá? Se tiver chance de empate, também vou falar. Bora lá, então? Focando aqui no brasão do Corinthians. Corinthians, Coringão. Como é que vai ser o jogo do Corinthians contra o Vasco da Gama, tarô? Próximo dia aí, 17 de dezembro. 17 de dezembro, Corinthians e Vasco. Ó, já senti aqui de pegar do Corinthians. Vasco aqui, Corinthians aqui. Pega mais uma. Vasco aqui. Corinthians aqui. Pegar aqui do Vasco. Pronto, tirei 3 para cada um. Se necessário, depois eu tiro mais. Vamos lá, muita atenção. Primeira carta do Corinthians foi 7 de copas. E a segunda, Cavaleiro de Espadas. Ok. 8 de copas para o Vasco e estrela. Olha só, gente. Quem entende de tarô já conseguiu aqui pegar um bocado, tá? Vamos então, olha, o primeiro tempo, eu acho que vai ser um tempo que vai ser um pouco, eu ia até usar esse termo aqui, cabuloso, né? Não fazendo referência ao Cruzeiro, mas cabuloso no sentido de que as coisas ainda não vão estar tão objetivas e claras para as duas equipes, tá? O Corinthians, ele vai estar um pouco bagunçado em campo, tá? Ele pode dar brechas aí ao Vasco, porque o Sete de Copas é uma carta que fala muito de confusão, tá? De ilusões, então eles podem ter um plano e na hora que vê lá na prática, né, na vivência do campo, vê que o plano, aquilo que eles treinaram não é aplicável, tá? Então eu vejo assim uma dispersão do Corinthians. O Vasco é muito curioso que a carta do Oito de Copas é quando você deixa uma situação para trás. Então eu acredito que se não tiver jogador ferido do Vasco, vai ter, tá? Sinto de dizer isso, ou vai ser expulso, ou vai ser um jogador, né, mais referente à área da zaga que vai ter que se distanciar, tá? E aí a gente vai saber, né? Eu não acredito que seja expulsão, por causa que o Vasco tá com estrela, tá? Então eu acredito que seja mais uma insuficiência de rendimento de um dos zagueiros, ou mesmo até do goleiro do Vasco, tá, pessoal? Essa carta, inclusive, saiu no último jogo do Vasco contra o Fluminense. Eu até falei lá que ele podia perder dependendo, sim, o jogador. Tá vindo de novo essa energia. Então, a energia que já tá pairando, tá? Já tá sondando o Vasco aí, um jogador da área da defesa dele, tá? No primeiro tempo. Eu acho que não tem, assim, tanta possibilidade de gols, vejo a receptividade aqui, mas eu não vejo um ataque muito bem construído. Tanto é que no segundo tempo que tem mais, tá? Estrela aqui, Cavaleiro de Espadas. No segundo tempo eu vejo aí crescimento de rendimento para ambas as equipes, tá? Só que a Estrela realmente ela é melhor, né? A Estrela é uma carta que assim, começou o segundo tempo, a Estrela tá valendo até o final ali, contando com os acréscimos, ela pode ter aí um resultado positivo para o Vasco. Mas eu vejo o Cavaleiro de Espadas uma carta muito boa, tá? Aí para você, corintiano, você que é torcedor, tá? Eu acredito que tem assim uma possibilidade de haver gol de ambas as equipes. E aqui
pode até ser mesmo essa questão de ou um meio-campo sendo muito ofensivo, né, aí do Corinthians, ou também mesmo o goleiro do Corinthians, o goleiro atual é o... Gente, me deu branco agora. Porque o Cássio era o antigo do Cruzeiro, eu não lembro, é Hugo, eu acho que é Hugo Souza, né, gente? Conta aí pra mim, porque me deu branco, eu acho que é o Hugo mesmo. Mas então, fazendo aqui, eu vejo cortes, tá? Cortes de desempenho que não vão permitir o avanço, o progresso do rival, né? E o Vasco, eu acredito que aqui... Sabe o que é interessante? Porque o Cavaleiro de Espadas aqui também pode se referir a um jogador de uma idade intermediária. E como aqui eu tenho essa carta da estrela, isso aqui até me está sugerindo um pênalti sendo dado ao Vasco devido à agressividade. O Cavaleiro de Espadas é uma carta de agressividade aí da estrela, tá? Então é sempre interessante eu ir analisando mesmo as camadas que as cartas têm, porque as cartas nunca significam só uma coisa e é um conjunto. É como essa carta conversa com essa, ou com essa, ou com essa, sabe? Sempre é assim. Nem tudo eu explico aqui, tá, gente? Então eu tento explicar assim, o significado básico da carta mesmo. Então vamos ver aí o resultado provisório. Inicialmente, por causa deste arcano maior aqui da estrela, eu diria que está um pouco melhor para o Vasco, mas vamos ver se o resultado vai se confirmar, se vai ser necessário mais cartas ou não. Olha, 9 de ouros, muito bom para o Corinthians. 6 de copas. Então, situação do passado voltando aí, tá? Situação do passado. Eu não lembro, eu acredito que eles não tenham tido final já neste campeonato da Copa do Brasil do que eu vi por cima. Mas tem uma situação do passado e é interessante porque assim, o resultado veio bom para os dois. Então eu acredito sim que tem uma possibilidade de empate, tá? Eu vejo aqui o resultado em si um pouco melhor para o Corinthians, tá? Mas o Vasco não me parece assim tão atrás. É uma coisa que tá tipo assim, 55% para o Corinthians, 45% para o Vasco. Então eu vejo que tem sim um equilíbrio, tá? O segundo tempo vai ser a duração aí do período que vai ter mais emoções, tá? O Corinthians, nos meus jogos, já ganhou com essa carta do 9 de ouro, só foi contra o baralho, mas ganhou. Então é uma carta que muitas vezes ela tem trazido um resultado bom. Eu não acredito aqui num placar tão avançado, vai ser uma coisa assim, caso seja um vencedor, 1-0, 2-1, 3-2, sabe? Diferença de um gol assim. Eu vou tirar mais uma, só mesmo porque eu tô sentindo que eu tenho que tirar, sabe? Mas realmente aqui, aparentemente, daria Corinthians. Vamos lá. Tarô, eu quero mais uma carta para o resultado tanto do Vasco quanto do Corinthians. Por favor, mais uma carta para o resultado tanto do Vasco quanto do Corinthians. Vamos lá, vamos lá. Opa! Vasco e Corinthians, Vasco e Corinthians. Ó, Vasco. Corinthians. Ok, vamos lá. Corinthians, Cavaleiro de Ouros, carta boa, tá vendo? Vai manter a solidez. Vasco, Justiça. Sim, gente, tem possibilidade de empate, tá? Então aqui vai ser ou um empate ou uma vitória para o time do Corinthians, por causa do Corinthians, ele segura, tá vendo? Esse naipe aqui de ouros, ele dá estabilidade, dá segurança. Então o Corinthians, ele não sai desse jogo com desvantagem. A desvantagem que ele pode sair aqui é um empate, porque as cartas aqui, como eu falei, tem um pênalti possível para o Vasco devido à agressividade de um jogador do Corinthians, com a idade mais ou menos de 35 anos. Vou até falar os signos aqui, porque eu vejo aqui que é cabível. Olha, signo de Virgem, Libra, Escorpião e Aquário, tá? Virgem, Libra, Escorpião e Aquário e Gêmeos também, tá? São os signos que aparecem aqui. Então, o que a gente vê aqui? Os signos um pouco mais passivos ou analíticos, tá? Ó, possibilidade de justiça para o Vasco, então dependendo, ele consegue realmente esse empate, tá? A justiça aqui vindo para ele, né? Mas eu vejo assim, embora tenha essa esperança para o Vasco, ainda tem uma passividade dele, tá? Por isso que eu tô dando aqui uma possível vitória para o Corinthians. Não acredito na diferença de mais de 2 gols, não. Tá bom, pessoal? Então, olha, lembrando, esse é o jogo de ida. No jogo de volta, obviamente, eu vou analisar o jogo, né? Todos os resultados.
E aí sim vou falar quem é o campeão, independente ou não de quem vai vencer ou não, tá? O objetivo do outro vídeo vai ser quem vai ser o campeão. Aqui, na minha previsão, vai ser um empate ou então a vitória do Corinthians, provavelmente com um gol de diferença de vantagem, tá bom? Conta pra mim qual que você acha que vai ser o placar, por favor. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? E um abraço, até a próxima!